E essa noite nós temos aqui, irmãos, o privilégio também de receber o Bispo Robson, da Igreja de Nova Vida em Colubandê, que vai estar nos abençoando com a palavra de Deus. Bispo Robson, você seja tremendamente usado pelo Senhor. Vamos receber nosso Bispo com alegria para ouvirmos a palavra do Senhor. Amém, queridos. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Vamos nos aproximar da palavra de Deus em Salmo, livro de Salmo, Salmo 84. Livro de Salmos, capítulo 84, do livro de Salmos. Salmo 84, todo mundo achou? Amém? Vamos ler do 1 até o 6. A palavra de Deus diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele o quê? Manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Eu vou ler o 7 também. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a tua palavra nessa noite seja como um bálsamo, Pai, ao nosso coração, mas seja também como alimento, Pai, para aqueles que estão enfrentando dias de dificuldade, de lutas, ó Deus, e que às vezes não sabem o que fazer. Nos direciona pela tua palavra, Pai, e nos ensina os caminhos que conduzem à tua vitória, à tua salvação. E todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Quem aqui conhece aquele versículo que diz: enquanto descansa, carrega a pedra? Alguém conhece esse versículo? Não tem versículo, irmão. Isso é um ditado popular. Né? Hoje se cumpriu, né, esse ditado popular na minha vida. O bispo Antônio está conosco lá, hospedado, e eu viria hoje aqui para trazê-lo, né, para que ele ministrasse aula, está ministrando lá em cima, no curso ministerial. E com isso o pastor Maurício diga assim: você vai levá-lo lá na quarta-feira? Sim. Então aproveita e prega para nós esse dia. Querido, nós estamos com muita alegria aqui fazendo as duas coisas, tanto trazendo o bispo Antônio, que é um velho amigo nosso, como também compartilhando com essa igreja. Eu estive com vocês aqui quando vocês mudaram para cá, logo no início, né? Eu lembro da lojinha apertada, né, em que Geração Vida ficava do lado de fora porque não havia espaço dentro da igreja, nem salas, nem nada, somente um compartimento. Mas o Senhor tem honrado vocês nesses 14 anos, e vocês estão aqui hoje num prédio próprio, bem instalado, né? E eu posso dizer que é pequeno, né? Porque esse lugar vai ficar cada vez maior. Eu não sei o que tem aqui do lado, eu não sei o que tem para trás, né? Mas toda igreja que tem vida, toda igreja que tem a presença pulsante do Espírito Santo de Deus, ela começa a fazer assim para os lados, né? E quando vê, é mais um terreno, é mais uma área, e eu acho que é um organismo vivo, né, queridos? Todo organismo vivo, ele cresce, ele está dinamicamente se movimentando. Quando é morto, não. Você bota uma cadeira no lugar, ela vai ficar ali. Se ninguém mexer com ela, não vai sair dali.
Mas a igreja do Senhor Jesus não é um organismo morto, ela é um organismo vivo. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. E Deus ainda nos deu uma ordem dizendo que nós expandíssemos o espaço da tenda e que nós não limitássemos a atuação de Deus, né? Mas que nós lançássemos as estacas para diante. E eu creio que toda igreja que vive essa verdade do Evangelho e vidas estão sendo salvas, libertas, transformadas, não há lugar que comporte uma igreja como essa, porque ela vai crescer, crescer, crescer e crescer. E Deus nos dá uma ordem para não impedir. Queridos, nós estamos também nesse mês lá em Colubandê em festa. Enquanto vocês estão fazendo aqui 14 anos, né, a igreja está aí na fase da adolescência, a igreja de Colubandê atingiu a maior idade esse ano. Nós estamos completando 18 anos como igreja ali em Colubandê. Então, o mês é o mesmo, é o mês de maio, de março, né? Nós estamos aniversariando juntos. A data é apenas diferente, vocês fazem dia 14, né? E nós fazemos no dia 25 de março. E eu tenho certeza que cada fase da vida da igreja, ela traz uma experiência para aqueles que participam dela. Há irmãos aqui há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, né? Tem alguém que é do tempo talvez da fundação da igreja e acompanhou um pouco mais de tudo isso que aconteceu, mas cada fase da vida da igreja, ela está dentro de um projeto de Deus para abençoar as nossas vidas. Participe intensamente de tudo isso. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é sobre o altar de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós usufruímos de algumas coisas que Deus nos dá e a gente faz isso às vezes sem perceber. Nós fazemos quase que no piloto automático, né? Você vai recebendo de Deus, você vai tendo a sua vida de comunhão com Deus e você não percebe o significado, a importância daquilo na sua vida. Você às vezes só vai notar quando falta, né? A gente é assim, quando tudo está bem, a gente não sente falta de nada, está tudo certo. Mas quando alguma coisa falta, aí você, naquele mesmo momento, você sente quanto aquilo era importante. Na quarta-feira passada, né, eu estive aqui dando início ao Instituto Bíblico, aqui ao curso ministerial. E eu fui o felizardo, né? Primeira aula, e eu dei as 2 primeiras aulas sem luz, né? Apagado, no escuro. E os irmãos estavam aqui também, né, cultuando ao Senhor aqui embaixo, passaram pela mesma experiência. E assim, quando tem luz, ninguém nota, né? O ar-condicionado está ligado, a luz está acesa, o microfone está funcionando, mas quando a luz falta, aí vem o calor, aí vem o som que você não escuta, o louvor é a capela, e você diz, Deus! E criou Deus a luz, e disse, haja luz. E viu Deus que a luz era o quê? Boa. Tá? Então, tudo que é bom de Deus para a nossa vida, quando nós não temos aquilo, quando isso vem a faltar, aí você percebe a importância. E aqui, o salmista está falando sobre o altar do Senhor. Ele está falando sobre a casa do Senhor. Ele está falando sobre a presença de Deus. Esse lugar onde você encontra refúgio nas horas mais difíceis da sua vida. Ele está dizendo aqui, quão amáveis são os teus tabernáculos, por isso a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. E ele disse, o pardal encontrou casa, a andorinha tem o seu ninho, onde possa ali acolher os seus filhotes, mas eu tenho os teus altares, Senhor. Tá? Esse é o lugar do meu acolhimento, esse é o lugar do meu sustento, né? Esse é o lugar do meu abrigo, esse é o lugar que eu sei que eu posso ser alimentado por Ti e guardado por Ti. O altar, queridos, é um lugar onde nós podemos nos aproximar de Deus. É o lugar da comunicação entre Deus e os homens. É o lugar da comunicação entre os homens e Deus. E quando eu falo de altar, eu não estou me referindo somente
a esse altar que está aqui. Eu não estou falando desse altar físico. Nós sabemos que hoje há um altar instituído por Deus dentro dos nossos corações, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Você é casa, você é morada do Altíssimo, e dentro do teu coração Deus instituiu para ele um altar. E o altar também é o lugar onde o Senhor vem ao encontro das nossas necessidades. É um lugar de suprimento, é um lugar de socorro, né? É o lugar para onde você corre quando está doendo. É o lugar para onde você corre quando você diz assim: Senhor, livra-me. Senhor, olha para o que está acontecendo na minha vida. O altar também, no Antigo Testamento, foi instituído como um lugar de perdão de pecados, onde eram feitos os sacrifícios. Antes do sacrifício derradeiro do Senhor Jesus, era no altar que se derramava o sangue de animais para que pecados fossem perdoados. E é nesse altar que nós encontramos perdão. Só que hoje o sangue não é mais de animais, é o sangue de Cristo que foi vertido pela nossa vida. O altar também representa para nós um lugar onde nós oferecemos a nossa vida. É no altar que você se oferece a Deus. Quando você veio pela primeira vez a conhecer o amor de Jesus na sua vida através da palavra de Deus, naquele dia, naquela noite, naquele momento, houve uma palavra que diz assim: quem nessa noite, quem hoje de manhã, quem nessa tarde está querendo fazer uma aliança com Jesus, venha ao altar. E você se dirigiu ao altar, e ali você derramou a sua vida, e ali você diz: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu quero uma aliança contigo. O altar também é um lugar de edificação da nossa família. É no altar que nós edificamos a nossa família. É no altar que um dia, vocês que são casados, né, vocês subiram no altar e fizeram um compromisso de amor e de fidelidade, e ali começou o seu casamento. Mas passados alguns anos, vieram os filhos, e foi ali no altar que você apresentou o seu bebê, você apresentou a sua filha, o seu filho, ao Senhor nosso Deus. E é também no altar que nós oramos pela conversão dos nossos familiares. Talvez quantas vezes você, dentro de um culto, ou no final de um culto, aqui nessa igreja mesmo, um dos pastores da igreja convidou você: quem aqui tem alguém da sua família que você tem orado pela salvação? Aí você levantou a mão e ele disse assim: todos tem alguém da família que você tem orado pela salvação? Venha ao altar, vamos colocar a vida desses nossos familiares na presença do Senhor nosso Deus. Então o altar, seja ele esse altar físico ou o altar que está implantado no nosso coração, é um lugar muito importante, queridos. E quando alguém despreza a casa do Senhor, despreza também o altar. Quando essa igreja começou aqui há 14 anos atrás, instituiu-se aqui, nesse bairro de São Cristóvão, e nessa rua aqui, um altar do Senhor. Se nesse exato momento alguém for passando ali pela rua e quiser entrar aqui e ouvir a voz de Deus, ele vai entrar, vai ouvir, vai encontrar morada nesse lugar, vai encontrar alimento, vai encontrar a presença de Deus, vai encontrar o poder de Deus sobre a sua vida, porque aqui tem um altar instituído aqui. E às vezes a gente não percebe, só quando a gente perde. De vez em quando, um irmão da nossa igreja, às vezes por obrigação de trabalho, né, é transferido para outro lugar, para uma outra cidade ou para um outro país, e chega lá, tem uma dificuldade tremenda às vezes, porque aqui no Rio de Janeiro nós temos igreja quase uma encostada com a outra, mas aqui no nosso Brasil mesmo tem lugares que para você encontrar uma igreja evangélica você tem que andar, você tem que procurar e você tem que ir longe. E não se tratando, e sem se falar, por exemplo, do exterior, né? Eu tenho irmãos da nossa igreja que viajaram para a Espanha, que viajaram até para alguns países, principalmente os muçulmanos, né? Em que as igrejas cristãs são uma raridade, e de vez em quando eles entram em contato e dizem: olha,
que dificuldade estamos aqui. E eles dizem pela internet, por favor, não deixem de postar essas mensagens que vocês colocam no site, porque é com elas que a nossa família está se reunindo. Nós ouvimos a mensagem, oramos juntos e fazemos o nosso culto ali, adoramos a Deus com a mensagem que está sendo postada pela internet. Sabe por quê, querido? Porque todos nós precisamos desse altar. Seja dentro da nossa casa, seja na igreja, seja onde for. Quando você perde, você diz, meu Deus, o quanto eu preciso desse altar. Por isso esta igreja, quando estabelecida aqui há 14 anos atrás, veio para ser mais um altar. Aqui a Bíblia fala sobre altares, os teus altares, Senhor dos exércitos, né? Por quê? Porque Deus tem propiciado à sua igreja uma diversidade de lugares e de altares, para que você possa escolher pelo menos um e valorizar, e ali você dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor nesta igreja local. Agora, uma coisa interessante sobre o altar é o seguinte, lá no Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma regra para aqueles que serviam no altar. Os que serviam no altar eram os primeiros a se alimentar do altar. E Paulo escreveu sobre isso na carta aos Coríntios. Se você puder abrir comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Veja o que a palavra de Deus diz. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o quê? O seu sustento. Versículo 18 do capítulo 10, aí na página ao lado. Considerai, ó o Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Muitos cristãos em nossos dias precisam descobrir essa realidade. Porque há muitos crentes hoje que vêm para a igreja apenas para comer, apenas para se alimentar, mas não estão aprendendo a servir. E a Bíblia diz que os primeiros a comer são os que servem, os primeiros a se alimentar. Se você ainda não tem experimentado na sua vida servir na casa do Senhor, em alguma área, encontrar qual é o teu altar dentro da casa do Senhor para você servir, por isso que a Bíblia fala de altares no plural. Por quê? Porque aqui nessa noite nós temos uma diversidade de dons, uma diversidade de capacidades que foi dada por Deus, na qual cada um de vocês tem uma responsabilidade e um altar para servir. E eu quero te fazer uma pergunta: qual tem sido o teu altar de serviço? Porque os levitas, a tribo de Levi, era separada por Deus para cuidar de tudo da casa do Senhor. Então cada levita tinha uma função. Um zelava pela segurança do templo, outro zelava pela limpeza do templo, outro zelava pelas roupas dos sacerdotes, outros zelavam pelo louvor, pela música, outros zelavam por cada detalhe dos utensílios do templo. E eu pergunto, qual tem sido o altar que você tem servido na casa do Senhor, ou seja, na igreja local? O cristão que não serve no altar, ele se alimenta muito pouco. Mas o cristão que serve, ele sente uma vontade tremenda de se alimentar, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E se você vai dar, você tem que receber primeiro. Eu vou dar um exemplo aqui para você poder entender. Vamos supor que o seu chamado, a área que você mais se identifica, seja o trabalho infantil da igreja. Você cuida de uma turma de crianças na igreja. E você faz isso aos domingos, ou de repente no culto de quarta, qualquer dia da semana. Você não vai chegar lá na sala com as crianças e
e dizia assim: olha, crianças, hoje eu não trouxe nada, eu não vou falar nada para vocês fiquem brincando aí. Não. Todo voluntário do Ministério Infantil, quando ele chega lá, se ele vai ensinar a palavra de Deus, ele em casa, ele pegou a Bíblia, pegou alguns livros, né, que ajudam ao entendimento da Bíblia. Você pegou alguma coisa a mais, você estudou, você leu, você orou, Deus falou com você, e se Deus falou com você, você foi o primeiro a se alimentar daquela comida. Você foi o primeiro a receber de Deus. E eu estou falando aqui que isso se aplica a todas as demais áreas. Vai ter um curso aqui que foi anunciado, né, para casais, casados para sempre. Eu tenho certeza que cada turma dessa vai ser liderada por um casal. Tá? E esse casal, ele tem que ir em casa buscar a Deus, pegar o material que vai ser ministrado, orar em cima daquilo, pedir direção a Deus, ler a palavra, encontrar mais apoio bíblico naquilo que vai ser falado, se preparar. Então, quando ele já chega impregnado daquela palavra, e aquela palavra já falou com ele antes, já tocou no coração deles, eles já foram abençoados por aquela palavra. Mas há muitos cristãos hoje que ainda não descobriram o que significa servir no altar. Eu quero dizer a cada um que está aqui nessa noite, tem um lugar dessa igreja, que é o altar que Deus preparou para você servir. E enquanto você não servir nele, seu crescimento espiritual vai ser assim, muito lento, muito pequeno. Experimenta colocar isso em prática, que você vai crescer em 6 meses aquilo que você não cresceu 4 anos frequentando a igreja. Em 6 meses. Eu vivi e vivo isso na minha vida. Eu descobri isso na minha vida. E quando eu comecei a perceber que aqueles que servem no altar são os primeiros a se alimentar do altar, eu disse: opa, eu quero ser o primeiro a servir. O garçom que leva a bandeja, quando ele sai da cozinha, ele já comeu bastante salgado lá atrás. Me perdoe aí, eu sei que alguns garçons, né, estão aqui, mas ele é o primeiro a sentir o cheirinho, ele é o primeiro a sentir a fragrância daquele salgadinho, né, daqueles doces, daquilo tudo. Então ele lá atrás, ele já faz uma boquinha. Inclusive no nosso congresso de casais lá em Colubandê, nós servimos primeiro a equipe de trabalho. Eles só mostram primeiro do que os congressistas. Por quê? Porque seria uma maldade com eles colocá-los para servir aquele almoço de barriga vazia. Tá? E além do mais, estaríamos indo contra a palavra de Deus. Os que servem são os primeiros a se alimentar. Então, querido, você quer se alimentar? Você quer ser o primeiro a comer dessa comida? Sirva no altar. Ache um lugar nessa igreja e diga assim: pastor Maurício, eu tenho um dom, Deus me deu para fazer isso, e eu vou ser o primeiro a fazer isso aí, porque eu sei que isso vai abençoar a minha vida. Então, coloque-se a serviço de Deus. O altar também é um lugar onde nós somos provados por Deus, como foi Abraão. Deus mandou Abraão eleger para ele um altar. E disse: nesse altar você vai sacrificar ali o seu filho. Abraão caminhou na direção daquilo que Deus lhe falou, mas em momento algum Abraão deixou de crer na provisão de Deus. Talvez você, para servir a Deus no altar que Ele tem pedido da sua vida, você vai ser provado. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que abrir mão talvez do tempo de descanso, de lazer. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você gosta muito de fazer. Por quê? Porque você está seguindo uma direção de Deus para servir e sacrificar alguma coisa no altar. Abraão foi para lá. E ele, até o último momento, ele confiava numa provisão divina. Tanto é que quando seu filho viu o altar preparado, ele viu o cutelo na mão do seu pai, ele viu a lenha já disposta para consumir o holocausto. E sabendo Isaac, que já era um adolescente para jovem, sabendo Isaac que ali estava faltando a coisa mais importante para o sacrifício, que era o cordeiro, ele perguntou: pai, estou vendo o altar, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro, pai?
E sabendo Abraão que Deus havia pedido o seu filho, ele havia pedido o seu tudo, o seu único filho, Deus disse assim, o único filho a quem amas. Abraão, numa atitude de fé, por isso chamado foi de o pai da fé, né? Ele disse, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. Às vezes Deus nos pede algumas coisas e nós achamos que não temos condições de dar. Deus nos pede que coloquemos no altar dele algumas coisas da nossa vida e você diz assim, mas como eu vou fazer isso? Isso é importante demais para mim. Eu não tenho tempo, eu não tenho recursos, eu não tenho isso. Você começa a dizer para Deus o que você não tem, enquanto você deveria dizer, Senhor, eu creio que se tu me pediste que eu sacrifique no altar essa coisa, eu tenho certeza que tu vais me dar condições de realizar esse sacrifício, porque Deus proverá para si tudo que Ele nos pede no seu altar. Entenda isso, querido. A igreja hoje às vezes não é mais vitoriosa, ela não avança mais, porque há pessoas que estão medindo aquilo que colocam no altar de Deus. O altar de Deus é um lugar onde os olhos do Senhor estão voltados para esse lugar com uma atenção especial. Quando você coloca alguma coisa no altar de Deus, você sacrifica aquilo ao Senhor, o seu tempo, o seu melhor, o seu dom, aquilo que você poderia fazer de melhor para você, mas você oferece para Deus. Os olhos do Senhor estão sobre esse altar e sobre esse sacrifício. Você quer ver? Vai em Apocalipse 11, versículo 1. Apocalipse 11. Apocalipse 11, 1. Diz assim, foi-lhe dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Agora olha a sua orientação do versículo 12, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi dado a quem? Para quem serve o átrio exterior? Para os gentios. Quem são os gentios? Pessoas que não têm compromisso com Deus. Pessoas que se aproximam da igreja, mas querem só sugar, não querem sacrificar, não querem colocar nada no altar. Pessoas que não querem compromisso. Irmão, vem cá, você pode... Não posso compromisso, não tenho tempo, não dá, a minha vida é muito complicada e tal. O que está dizendo aqui? Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi dado aos gentios. Estes por 42 meses, um tempo, um período. Isso aqui não é um período, né? 42, não. Isso é um período de tempo. Calcarão os pés à cidade santa, ou seja, vão pisar no lugar santo, vão andar no lugar santo, vão ouvir as palavras de Deus no lugar santo, mas não vão colocar as suas vidas no altar. E Deus está dizendo aqui, eu quero que meça só o altar, e os que estão adorando nele. Os olhos de Deus estão voltados especialmente para o altar da nossa vida. Os olhos de Deus estão voltados para aquilo que você acha de mais importante na sua vida. E se você não está disposto a colocar isso no altar de Deus, você acaba virando um desses gentios que vão pisar na igreja. Querido, as igrejas estão cheias. Mas você sabe, como crente, se você é um crente verdadeiro, você sabe que nem todos que pisam na igreja têm a sua vida no altar de Deus. Mas Deus está dizendo aqui, João, está vendo esse caniço? Porque naquela época não tinha trena, queridos. Não tinha fita métrica, não tinha esse sistema que a gente tem hoje. Se media com vara. Então ele fala, vai lá e mede o altar, e os que neste altar estão adorando, porque só esses me interessam. Os outros são gentios que vão pisar no átrio exterior e não vão estar com a vida no meu altar. Tudo isso, irmãos, que nós fazemos para a obra de Deus,
é observado por Deus e converge para a glória de Deus. E o nosso motivo de fazer isso é pela fé. Por isso Jesus disse: meu justo viverá pela fé. E se você não vive pela fé, sua vida não está no altar. Há muitas pessoas hoje que servem a Deus com reticências, até a página 7. Servem a Deus com conveniências. Servem a Deus se der, se sobrar tempo, se não chover, se eu me sentir bem, se eu estiver legal. Queridos, quando você está servindo no altar, a coisa maravilhosa que acontece é o seguinte: não tem dor, não tem chuva, não tem tempo ruim, não tem nada, porque você tem um compromisso com o altar de Deus na sua vida. E quando você não tem, né, você fica em casa, porque você diz assim: não tem compromisso mesmo, se eu for na igreja, se eu não for, não vai fazer diferença nenhuma. Tem gente que às vezes, quando se afasta da igreja, reclama e diz: ninguém foi me visitar, ninguém ligou para mim, ninguém notou a minha falta. Eu costumo dizer lá na igreja: você quer que sintam a sua falta? Então seja alguém que faça falta. É simples. O pastor notou hoje aqui a falta de ter 4. Por que o irmão notou a falta deles? Porque eles fazem falta. Entendeu, querido? Você na igreja é uma pessoa que faz falta? É uma pessoa que se vem ou não vem não faz diferença nenhuma? Querido, sabe quem faz falta? Aqueles que estão servindo no altar. Porque se tiver ali um diácono, um obreiro, instalado para ficar ali naquela porta recebendo as pessoas, e ele não vem, toca logo um rebuliço na equipe de obreiro: cadê fulano? Não chegou, ele tinha que estar na porta hoje. Ele, né? Por que ele não chegou? Liga para ele, o que está acontecendo com ele? Ficou doente, o irmão nunca falta, todo mundo sente a falta, que alguém vai ter que cobrir ele. Daqui a pouquinho vem a esposa do pastor e desce e diz: olha, faltou lá a irmã que tinha que ficar com a turminha de 4 e 6 anos e tal, e alguém tem que ser colocado no lugar, porque as crianças não vão poder ficar lá na sala sozinhos, né? Aí vem aqui no santuário e cata alguém que é de outra turma: irmã, socorre lá, porque a irmã fulana faltou. Você não acha que alguém vai ligar para essa irmã para saber o que está acontecendo? Você quer que sinta a sua falta? Seja alguém que faça falta. Alguns funcionários em algumas empresas, eles não podem nem entrar de férias. Porque se ele entrar de férias, está escado para voltar, ele encontrar uma carta de demissão em cima da mesa dele. Porque durante aqueles 30 dias de férias, ninguém notou a presença dele. Aí o chefe descobre que ele está sobrando. O primeiro bonde de demissão que passar na empresa, ele é o primeiro. Mas depois tem aquele funcionário que quando ele sai 30 dias de férias, no segundo dia já está todo mundo desesperado. Quando fulano vai voltar? Quando fulano vai voltar? A coisa está pegando, o bicho está pegando, porque não dá. Falta 28 dias ainda. Ah, meu Deus, como é que vai ser 28 dias sem fulano? Você acha que esse vai perder o emprego? Não, querido. Se tiver um bonde da demissão na empresa, ele vai ser o que vai fechar a porta quando não tiver mais ninguém lá. Eu vejo hoje pessoas que querem ser servidas no altar, mas não querem colocar-se no altar para ser servo desse altar. O altar também é um lugar de proteção, de justiça da parte de Deus. Deus nos protege nesse altar e Ele exerce justiça na nossa vida. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Você está aí aberto em Apocalipse? Volte algumas páginas. Vá a Apocalipse 6, versículo 9. Que diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo da onde? Debaixo da onde, irmão? Do altar. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Essa palavra aqui
revelada por Deus a João. Deus está dizendo para nós hoje, que se você está passando por injustiça hoje na sua vida, se você está passando por situação constrangedora, de forma que você não tem culpa, alguém está conspirando contra você, alguém está blasfemando contra você, alguém está mentindo contra você, alguém está tentando roubar aquilo que te pertence de maneira muito esperta, e você se sente injustiçado, querido, calma, porque você está debaixo da proteção do altar de Deus, e vai vir o tempo em que Deus vai julgar a sua causa, porque quem está com a vida no altar tem proteção e justiça da parte de Deus. Só os que estão no altar. Os que não estão no altar, o que acontece? Quando vem uma injustiça, ele vai lá e esbraveja, ele fala também, ele usa a palavra de baixo calão, ele mente também, ele trapaceia também, ele fala mal também, ele calunia também. Mas os que estão com a vida no altar estão guardados. E no tempo certo vai vir a justiça de Deus sobre a sua vida. Não fique preocupado, porque o tempo do julgamento de Deus está chegando. Se não for na eternidade, vai ser aqui mesmo nessa terra, até que o Senhor julgue a sua causa. Queridos, o altar é lugar de proteção. Nós precisamos aprender também a usar o altar de Deus de forma correta. Tem muita gente que quer usar o altar, mas não sabe usar o altar. Não está preparado para usar o altar. Abra comigo em Malaquias 2. É o último profeta lá do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 2. Versículo 13. Malaquias 2:13. A palavra de Deus está nos dizendo o seguinte: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor com lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste o quê? Sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. O que Deus está dizendo aqui nesse texto? Ele está dizendo que alguém está cobrindo o altar dele com choro, com lágrimas, com gemidos, mas ele não pode ouvir, porque alguém que foi desleal com a mulher da sua mocidade. Esse texto pode ser interpretado também como o homem da sua mocidade. Quando esse texto foi escrito no Antigo Testamento, se vislumbrava apenas a traição masculina numa sociedade antiga, numa sociedade oriental, onde as mulheres que traíam os seus maridos, em raridade acontecia isso, eram mortas. Por isso, raramente acontecia. Mas hoje, a traição conjugal, a infidelidade conjugal, acontece tanto do lado masculino quanto do lado feminino, eu acho que hoje em partes iguais. Até um tempo atrás, ainda um pouco mais da parte masculina, por causa da cultura machista que existia até aquele tempo, mas com o advento da liberação dos movimentos feministas, né, direitos iguais, inclusive na traição. É o que aconteceu. Então hoje nós temos às vezes homens e mulheres indo para o altar de Deus com choro, com lágrimas, e Deus não pode ouvir esse choro nem aceitar essas lágrimas. E quando a gente se aproxima do altar de Deus, ele tem que saber que há condições para essa aproximação. E a primeira condição chama-se fidelidade. Fidelidade. E não é somente fidelidade ao cônjuge, mas fidelidade ao seu pastor, fidelidade ao seu líder na igreja, do ministério que você trabalha, fidelidade à palavra de Deus,
Fidelidade à liderança que você tem na empresa onde você trabalha. Porque se nós agimos de maneira desleal, quando nós vamos para o altar está impedindo para nós. Por isso, quando isso acontecer, você primeiro precisa restaurar a sua fidelidade. Uma vez restaurada a sua fidelidade, o altar novamente está aberto para você. Você já reparou quando um crente está em pecado e ele não confessa, ele endurece o seu coração? Parece que acontece aquilo que Kleber Lucas diz na música dele, parece que o céu está de bronze. Você ora e a oração bate no bronze e volta. Antes de voltar, ela dá um tinido, porque bronze quando bate retine, né? Aí você sente aquele... Se tivesse um efeito especial no momento dessa oração, é um efeito especial que você já ouviu em alguns desenhos animados. Seria tonho. Porque não é só usar o altar de Deus. O altar de Deus não é um lugar. Aí Senhor, vem aí. Estou no teu altar, estou botando a vida no teu altar, e eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Peraí, alto lá, meu filho. Você precisa restaurar a tua fidelidade. Há muitos crentes hoje precisando restaurar a sua fidelidade no casamento, na sua vida espiritual, com a sua igreja local, em relação ao seu dízimo. Fidelidade. Porque onde há deslealdade, o altar fica bloqueado. Você quer ver um outro bloqueio? Às vezes as pessoas não sabem usar o altar. Mateus 5, 21. Está em Malaquias, vire apenas algumas páginas. Está bem pertinho. Mateus 5, 21. Diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a quê? Julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a... E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a quê? Julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O assunto é pesado. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro o quê? Reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Altar bloqueado. Até para a nossa oferta. Tem muito crente que interpreta esse texto aqui errado. Você já deve ter visto essa interpretação. Não, eu posso levar minha oferta à vontade, porque o meu coração está limpo, eu não tenho nada contra o meu irmão. Mas o texto não diz isso. O texto diz: se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você. Tem muita gente que simplesmente diz assim: não, eu não tenho nada a ver, olha, no meu coração não tem nada contra esse irmão. Tudo bem, mas você já reparou que ele está zangado com você? O problema é dele. Não, o problema não é dele não. O problema é seu, porque o altar está bloqueado para você. Você vai ficar bloqueado? Você vai perder o acesso ao altar? Não, querido, vai lá. Querido, eu tenho percebido que você está triste comigo. O que foi? Como é que foi? Onde foi que eu te machuquei? Eu preciso me reconciliar com você. Porque dessa reconciliação depende o meu acesso ao altar do meu Deus. Se os crentes descobrissem isso, olha, a igreja seria um lugar muito melhor para se viver e para se conviver. Mas há muitas pessoas que simplesmente dizem: o problema é dele, não tem nada contra ele. Se você faz isso e o irmão diz: não, mas eu não te perdoo, aí você chama mais alguém que tem influência sobre a vida desse irmão, de repente um líder da igreja, um diácono, ou pastor. Procura esse irmão acompanhado de alguém e diga: querido, por favor, interceda aí, porque eu já tentei, fulano não quer me perdoar. Se mesmo assim ele não quiser te perdoar,
a Bíblia diz que ele deve ser considerado como um ímpio. Há muitas pessoas que estão com a sua vida impedida no altar de Deus, dentro da igreja, por causa desses dois assuntos: infidelidade e problemas no relacionamento de irmão para com irmão. Não sei se esse é o teu caso, mas se é, o altar está de bronze para você, querido. Não continua assim. Abraão, por onde quer que ele fosse, a primeira coisa que ele fazia era erguer duas coisas. Ele erguia sua tenda, ele erguia um altar ao Senhor. E ele ensinou isso a Isaac. Isaac também se tornou um homem que, onde ele fosse, a primeira coisa, o altar do Senhor. Depois, Isaac passou isso para Jacó. E Jacó, antes de voltar para casa, na visão que ele teve da escada que subia e que descia, ele ali erigiu um altar. E com esse altar, Deus falou com ele, mudou a vida dele, mudou o nome dele e mudou a sorte dele. Sabe por quê, querido? Porque nós somos resultados do altar de Deus na nossa vida. A igreja é formada por pessoas que têm que ler o Salmo 84 como sendo a sua própria experiência de vida. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Se você ainda não encontrou a segurança desse altar, a justiça desse altar, a proteção, o suprimento desse altar, a provisão do Jeová Jireh nesse altar, se você ainda não encontrou essas coisas, você precisa fazer isso urgentemente. Se você não sente a sua vida nesse altar, esse altar, ele está móvel dentro da nossa vida. Onde você for, o altar de Deus vai junto com você. Onde você for. Mas esse altar precisa ser edificado. Abraão fazia isso, ele juntava pedras e edificava um altar. Ele precisa ser cuidado e ele precisa ser limpo. O que você vai pensar se um dia você chegar aqui na igreja e encontrar esse altar todo sujo, cheio de papel, poeira, os instrumentos virados, o púlpito fora de lugar, atravessado? O que você vai sentir quando você olhar para esse altar? Você vai logo perguntar: o que houve com o pastor? O que está havendo com a nossa igreja? Porque quando você chega aqui, você quer encontrar o altar como ele está, arrumado, limpo, cuidado. Porque esse é o lugar de onde sai ministração de Deus para a sua vida. Mas eu quero lembrar que nós temos esse altar físico, nós temos os altares da nossa vida, que são os dons que Deus nos deu para servi-lo onde nós estivermos. E tem um altar dentro do nosso coração. Ele precisa estar limpo, cuidado, ornamentado e ocupado. Você sabe como é que ele vai estar ocupado? Vai estar ocupado por você. Vai estar ocupado pela sua vida. Ali, entregue no altar do Senhor. Agora você entende porque que Deus lá no Apocalipse pediu que João medisse o altar e os que nele estavam adorando? Só me interessa esse, João. Os outros não. Só esse. Esse é o lugar da minha preferência. Eu vou te convidar nessa noite a você olhar para dentro de você, para você restaurar esse altar, cuidar desse altar e colocar sua vida nesse altar. Os 14 anos dessa igreja aqui são 14 anos que marcaram a vida de muitas pessoas. Algumas valorizaram, permaneceram,
Ou se transferiram, foi por motivos, às vezes, alheios à sua própria vontade. Saíram daqui talvez chorando, por perceber que estavam deixando para trás uma igreja que os abençoou. Mas há outros que passaram por aqui, voltaram as costas e valorizaram. Estão no mundo hoje, afastados de Deus, não sentem falta. Esses são aqueles cujas vidas nunca estiveram no altar. São os gentios que vão pisar a casa do Senhor. E são muitos, hein? São muitos. Mas há aqueles que quando não têm acesso e quando estão longe, por algum motivo, às vezes até alheio à sua vontade, choram com saudades do templo. Davi, quando estava fugindo de Saul para salvar a sua própria vida, ele escreveu um salmo dizendo: eu tenho saudades do templo. Ah, quem me dera estar em Jerusalém. Eu prefiro estar à porta do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque Davi era um homem do altar, rei, mas também levita, rei, mas também adorador, rei, mas também sacerdote. Ele não foi apenas rei. Que o altar de Deus esteja restaurado, limpo, curado e disponível sempre para você. E se alguém nessa noite está sentindo que o altar está bloqueado por algum motivo e você não quer voltar para casa hoje sentindo a mesma coisa, mas você quer sair daqui sabendo: hoje eu restaurei o altar de Deus na minha vida. Seja você crente ou não, se você vai fazer isso pela primeira vez, você vai estar instituindo o altar. Se você vai fazer porque você já conhece a Deus, você vai estar restaurando esse altar. Eu queria que você viesse hoje ao altar, porque esse é o lugar que Deus preparou para a sua vida. Vamos ficar todos de pé. E você que quer uma restauração de Deus em alguma área da sua vida, que não está bem, que você sente que o altar ali foi atingido de alguma maneira, o coração está apertado, você não tem sentido a alegria que você sentia antes, não tem sentido paz como você sentia antes, não tem sentido aquela vontade de estar na presença. Você vem às vezes se arrastando para a igreja, sabe? O altar para você parece um lugar distante, inatingível. Saia nessa noite do seu lugar e venha para o altar. Aleluia. Enquanto nós vamos cantar esse hino, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou sua casa, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. E nós, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado você, bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Oh, aleluia. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000 dias. Vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E você? Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
é só o escudo da graça e da glória. graça e glória. Ele não negará bem algum aos que vivem. Não negará bem algum aos que vivem Corretamente. Por isso podemos dizer: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Você pode dizer: Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. diga, Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. aleluia. Oh, esse é o lugar da nossa habitação. Esse é o lugar que Deus preparou para o seu povo. Os teus altares. O lugar onde você se sente garantido, protegido, cuidado, suprido por tudo aquilo que Deus fez através do Senhor Jesus para a sua vida. Oh, Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, orar por esses irmãos. E nessa noite, Pai, tu sabes que cada um veio fazer no altar a restauração, a cura, a renovação desse altar, a reestruturação do altar, ou a instituição do altar. Pai querido, nós oramos, ó Pai, e te pedimos que tu abençoes e que esses irmãos saiam daqui nessa noite proclamando: eu sinto agora que meu altar está limpo. Eu sinto agora que o meu altar está renovado. Se você precisa sair daqui nessa noite, querido, você está lembrando de alguém que está triste com você. Você está lembrando de alguém, sabe, que você, quando vai trazer a oferta ao altar, você lembra: olha, alguém não está bem comigo, eu preciso conversar com essa pessoa. Eu preciso conversar com esse irmão. Eu preciso conversar com alguém. Porque o meu altar não está limpo. O meu altar não está liberado. Por isso, Pai, nós oramos e te pedimos que nessa noite todos os altares sejam transformados, renovados, limpos, abençoados e principalmente liberados, Pai, para a vida do teu povo. Porque esta igreja, ó Deus, há 14 anos atrás ela nascia aqui nesse bairro com a função de ser um altar do Senhor para a vida daqueles que aqui chegassem. E não é justo, ó Deus, que uma vez que o altar foi instituído, as pessoas olhem para ele e não tenham acesso a ele. Pai querido, que cada um possa ter esse acesso na tua casa, na tua presença. Que esse lugar seja um lugar, ó Deus, onde cada vida que entrar aqui, Senhor, hoje, sempre, nos próximos anos, possa ser colocada diante do teu altar. Contato com o teu altar, convivência com o teu altar, é o que nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. E nessa noite esses altares estão sendo renovados, altares vivos do Espírito Santo de Deus. Ao retornarem para a sua casa, possam dizer: eu me sinto hoje diferente, eu me sinto alegre, eu me sinto renovado, eu me sinto transformado pelo poder de Deus. Amém. Queridos, só um instante. Eu quero dar uma palavra, eu já terminei a mensagem, mas às vezes Deus incomoda a gente para falar alguma coisa. Se alguém aqui que está profundamente triste, porque você sofreu nos últimos dias, talvez meses, uma grande perda na sua vida, o ente querido seu que partiu, você sofreu ou está sofrendo um problema no seu casamento de um cônjuge que foi embora.
Isso é uma das coisas que às vezes a gente fica tão triste que a gente não consegue se aproximar do altar de Deus. É um pedaço da gente que arrancou. Eu quero dizer para você, querido, que nós servimos a um Deus que nos restaura diante das nossas perdas. Davi perdeu o seu filho, o filho que ele amava. Durante todos os dias da enfermidade desse menino, Davi jejuou, jogou cinza sobre a sua cabeça, não queria comer nada. Mas alguém chegou e disse: como que o rei vai receber essa notícia? Eu acho que se disser que o garoto morreu, ele morre junto. E ele percebeu todo mundo olhando para ele com aquela cara de pena, e ele entendeu que o menino tinha morrido. Ninguém falou para ele. E a surpresa foi que depois que ele recebeu a notícia, confirmaram realmente que o menino havia morrido, ele não morreu. Ele foi tomar banho, pediu comida, porque há vários dias ele não comia, estava em jejum. E a primeira coisa que Davi fez foi entrar na casa do Senhor e adorar a Deus no seu altar. Porque foi lá no altar que ele foi buscar força para entender, para suportar, para vencer a dor que ele estava sentindo da perda do filho que ele amava. E o que é pior, ele sabia que aquela criança morreu por causa da culpa dele. Não importa se você teve uma perda, se um ente querido seu, a quem você tanto amava, se foi, ou se alguém te deixou de maneira abrupta, injusta, que tem te ferido de uma maneira muito profunda. É no altar de Deus que você vai encontrar a cura que você precisa. Não desista de buscar esse altar. É nele que você tem o alimento. Senhor nosso Deus, nós sabemos que nesta noite, Pai, a Tua palavra foi ministrada. Mas a Tua palavra mesmo diz que ela é uma semente que é lançada no solo. Eu oro a Ti, Senhor, que não tenha caído em terreno rochoso. Eu oro a Ti, Senhor, que não tenha caído entre os espinhos e nem à beira do caminho. Eu oro a Ti, Senhor, que ela tenha caído em solo fértil e que a Tua palavra frutifique em tudo aquilo que ela foi designada por Ti. E todo o povo de Deus diga amém.